E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sou a Ana Beatriz e hoje nós vamos falar sobre o surgimento dos primeiros eucariontes. Vou apresentar aqui para vocês. Vamos lá. O surgimento dos primeiros eucariontes. Quem são os eucariontes? São seres formados por células eucarióticas, tá? Quais são essas células eucarióticas? São basicamente aquelas formadas por membrana plasmática, citoplasma e núcleo, também chamado de carioteca. Essas são pedaços específicos, são componentes específicos das células eucarióticas, principalmente o núcleo, que é o que vai dar o nome ao tipo de célula. Geralmente, na biologia, ele é utilizado para um prefixo utilizado para falar de uma coisa verdadeira, uma coisa que existe, uma coisa que está presente. E cariótica vem de carioteca, que é o núcleo, tá? O citoplasma, ele é tipo um gel, um líquido que preenche toda a célula, e a membrana plasmática é o que vai fazer a cobertura de toda a célula. Ela vai estar envolutando toda a célula, tá bom? Essas células eucarióticas podem ser unicelulares ou multicelulares. Unicelulares vem de única, então é uma única célula. Multicelulares vem de múltiplos, vem de várias células. Então, de 2 ou mais células já é uma multicelular, não é mais unicelular, tá bom? Nós temos 2 tipos de célula conhecidos aqui também. A mais famosa que a gente usa muito para estudar é a célula animal. Aqui, como vocês podem ver, temos a membrana plasmática envolvendo toda a célula, o complexo golgiense, o ribossomo, o citoplasma, que é comum a todas as células, tá? Todas as células eucarióticas. Na procariótica também tem, tá bom? Então, já é comum a todas as células. Lisossomo, mitocôndria, nucleolo, que é onde está o DNA, e o núcleo, que faz esse envolto todo, protegendo o DNA e alguns outros pedaços de RNA também, tá bom? Centríolos, microtúbulos, retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso, que fica aqui ao redor do núcleo, tá bom? Todas essas unidadezinhas que eu falei são chamadas de organelas. Nesse caso, todas são organelas membranosas. O que é membranosas? Que possuem uma membrana envolutando todas elas, tá? Aqui no complexo Golgi tem, na mitocôndria tem, no lisossomo tem, tá? O núcleo e o nucleolo em si não vamos considerar organelas, tá? Que eles são a parte da célula, tá? São o componente principal da célula. Essas organelas aqui são como se fossem auxiliares, tá? Cada uma tem uma função, todas muito importantes. A célula vegetal. Uma das primeiras diferenças que a gente pode observar da célula animal para a célula vegetal é essa parede celular aqui, tá? Essa parede celular, ela é rígida, é o que traz uma rigidez à célula. Tá? Vai funcionar como uma dupla camada protetora, pois ela tem a parede celular e a membrana celular que fica aqui dentro, sabe? Essa parede celular, ela funciona como se fosse a casca do ovo. Não tem a casca do ovo e a membrana, aquela membrana fininha, né? Depois que a gente cozinha o ovo, que vai descascar, não tem uma películazinha por baixo da casca, antes de chegar na gema? Pois é, essa películazinha é como se fosse a membrana celular. E essa casca é como se fosse a parede celular, tá bom? Aqui dentro nós temos também uma grande organela chamada vacúolo, tá? Esse vacúolo ele vai fazer a regulação osmótica da célula. Vai permitir a entrada, a saída de água, tá? Ele vai variando. Por exemplo, em períodos de seca, o vacúolo eles tendem a reter água, ou seja, eles ficam mais inchados porque ele está tentando absorver água para manter dentro da célula. Porém, dependendo da quantidade de tempo que ele passa em seca, ele acaba diminuindo, porque a célula vai consumindo e como não tem água para repor, ele vai secando, tá bom? Nós temos aqui os cloroplastos, o citoplasma, como vocês podem ver, tanto na animal como na vegetal,
A mitocôndria também, que tem tanto no animal quanto na vegetal. O complexo de Golgi, que também é um comum. Retículo endoplasmático, nesse caso não especifica se é o liso ou rugoso, mas aqui, ó, como está perto do núcleo, é o rugoso, tá? E se fosse, estivesse mostrando aqui longe do núcleo, seria o liso, mas na célula vegetal não possui. Nós temos o núcleo, o nucleolo aqui dentro, que aqui dentro está todo o DNA, tá? É como se fosse uma bolinha de DNA. E aqui nós temos a membrana nuclear, tá? Que também temos aqui na célula animal, a membrana nuclear. Bem, aqui é a estrutura da membrana plasmática. Como vocês podem ver, ela não é só uma película. O que é que essa camada que protege a célula, ela tem que ter, né? Nós temos uma dupla camada aqui, fosfolipídica, tá? Que é fósforo com lipídios, que é gordura, tá? Essa camada, ela é seletiva, tá? Como vocês podem ver, nós temos proteínas, nós temos essa glicoproteína, que é um carboidrato atrelado a um lipídio. Nós temos um glicolipídio, ou um carboidrato ligado a uma proteína, desculpa. Aqui nós temos um carboidrato ligado a um lipídio. Aqui o colesterol, essa proteína integrada aqui, é uma proteína que atravessa toda a membrana, tá? Proteína periférica. Nós temos vários tipos de componentes, tá? Cada um tem sua função, mas vocês não vão ver aqui, tá? Nós temos essa proteína de canal também, que geralmente ela é utilizada para fazer a travessia de alguns componentes para dentro e para fora da célula, tá? Essa membrana, ela é bem seletiva, ela só deixa entrar o que para ela é útil, né? E só deixa sair o que o corpo está precisando, né? Depois dela fabricar lá as coisas dentro da célula, que depois que as coisas são fabricadas aqui dentro, por exemplo, o núcleo ele vai produzir o RNAzinho, que vai chegar lá no retículo endoplasmático rugoso, vai produzir uma proteína, nananana, e aí vai sair lá pela membrana plasmática essa proteínazinha formada, tá bom? Que vai lá para o corpo, que vai atuar em certa glândula e etc. É um caminho bem longo. E aqui nós temos uma grandíssima organela, que é chamada de mitocôndria. Eu falo grandíssima com relação à importância dela, porque ela é responsável pela respiração celular. E ela tem um detalhe. Em teoria, acredita-se que ela já era uma célula existente, e aí a célula eucariótica em formação acabou englobando essa célula já existente, essa mitocôndria. Como vocês podem ver, algumas estruturas que dá certa ênfase a essa teoria é essa membrana interna e esse DNA próprio, que é o DNA circular, tá? Essas características fazem com que essa teoria de que essa célula foi englobada pela célula eucariótica em formação ajuda nesse pensamento, tá? Aí o que é que tem? Essas células, elas estavam vivendo numa situação de mutualismo, né? Que a mitocôndria tanto produzia a energia para a célula, quanto a célula em formação produzia nutrientes para a mitocôndria. E aí essa relação foi se tornando praticamente indispensável e se tornou uma simbiose, que é uma relação em que um depende do outro, tá? Para sobreviver. Então, a célula eucariótica em formação estava dependendo da mitocôndria e vice-versa. Nós temos também o cloroplasto, que também, como a mitocôndria, acredita-se que tenha sido englobado, tá? Nós temos essa membrana interna e a membrana externa. Dentro do cloroplasto acontece um importante processo de fotossíntese, tá? A fotossíntese, ela acontece sua parte clara, né, que dentro dos cloroplastos, e também a fase escura, né, que tem duas fases, que vocês não precisam saber agora, mas que ela atua ajudando nesse processo aí da fotossíntese, tá?
E, por fim, nós temos aqui uma diversidade de organismos eucariontes. Essa aqui é a árvore filogenética da vida, aqui digamos que foi o primeiro ancestral comum. Aí aqui houve uma divisão que veio aqui para as bactérias, aí aqui outra divisão que deu origem às arqueias, e esse organismo que foi se dividindo aqui e gerando vários outros seres vivos, né? Formas de vida. Nós temos animais, fungos, tá? Fungos são eucarióticos e estão mais aparentados com animais do que com plantas, tá? Eles não são plantas, a planta tem um grupo próprio. Então, tem plantas, fungos, animais. E isso aqui são outros tipos de vida eucarionte que vocês não conhecem muito profundamente, mas alguns deles são explicados, por exemplo, quando afetam a saúde humana. E aqui tem uma grande frase de Rudolf Virchow, de Hominis cellula ex cellula, que é toda célula origina-se de outra célula, tá bom? Desculpa, não vou dizer criacionismo, né? Não é espontâneo, tá? É uma célula, para se originar, ela precisa de uma célula anterior a ela, tá bom? Agradeço pela atenção de todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem, podem me contatar pelo WhatsApp. Obrigada.